No meio digital, os contratos de adesão estão por toda a parte. Ao se cadastrar em um aplicativo, compra online ou até no uso das redes sociais que estão no nosso dia a dia, você aceitou os termos já pré-definidos sem poder alterá-los. Por isso, gente, é essencial ler com toda atenção ao clicar no aceito, aquele famoso verdinho que você sempre sai clicando por aí, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto agora no quadro Entendendo Direito. E para falar então sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez uma advogada aqui com a gente no estúdio. Maria Fernanda está aqui comigo. Boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui com a gente, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui na TV Câmara Cubatão. Bora lá então esclarecer um pouco sobre esse assunto, né? Algo que está aí bastante no nosso dia a dia. Sempre você com o celular na mão, notebook aberto, tem esses contratos de adesão, né? Afinal, Maria Fernanda, o que são esses contratos de adesão e por que são tão comuns no meio digital? Os contratos de adesão são os contratos em que o fornecedor de serviços pré-estabelece as cláusulas sem a possibilidade do consumidor negociar ou alterar essas cláusulas, somente aceitá-las automaticamente. E eles têm sido muito comuns no meio digital porque eles são muito práticos. É prático para a empresa e é prático para o consumidor. Maria, diz para mim então, o consumidor ele tem alguma possibilidade de negociação nesses contratos digital? Não, os contratos de adesão são justamente o tipo de contrato em que o fornecedor de serviços pré-estabelece as cláusulas e as condições do contrato sem a possibilidade do consumidor negociar ou alterar essas cláusulas. E eles têm sido muito comuns no meio digital pela praticidade. Para as redes sociais, aplicativos de... Esses aplicativos de iFood, música, streaming. Exatamente, de streaming, de motoristas que fazem contratação em larga escala. Então, eles são mais práticos. Então, é tudo que está no nosso dia a dia, né? Tanto o streaming na música quanto no vídeo, para todo mundo que assiste uma série, é algo realmente, como ela falou, que não tem como a gente dar o nosso aval ali. Não, quero negociar X valor. Não, é aquilo que está estabelecido e não tem uma mudança, né? E qual a importância da transparência? Acho que isso é algo fundamental. A informação está clara ali no digital na hora que a pessoa for assinar aquele contrato. A transparência é muito importante em qualquer contrato, mas especialmente nos contratos de adesão, justamente porque o consumidor não tem a possibilidade de negociar, então é primordial que as informações estejam muito claras no contrato, que ele seja redigido em uma linguagem de fácil compreensão pelo consumidor, para que ele não acabe aceitando condições que ele nem sequer sabe que ele está se submetendo. Ficar atento também ao consumidor, né? Na hora que for aí assinar um pacote, assinar algum serviço, isso é fundamental. E quais são os direitos do consumidor diante as cláusulas abusivas ou injustas aí que tem sempre nesses contratos? Então, apesar desse contrato ser redigido previamente sem a possibilidade de negociação, isso não quer dizer que o consumidor está desprotegido ou que pode acabar se prejudicando contratando nessa forma. O Código de Defesa do Consumidor prevê que as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem excessiva ou que são abusivas ou que violam a boa-fé, são nulas automaticamente. Então, é possível que o consumidor, caso se sinta lesado, caso esteja se prejudicando, recorra ao PROCON, à Justiça ou à própria empresa diretamente, caso dê para resolver inicialmente. Nos meios legais. Sempre importante, tá, gente? O PROCON está aí ao seu favor, sempre que vê uma prática abusiva, realmente é importante denunciar. Maria, tá chegando para a gente pergunta das nossos telespectadores, a gente vai colocar aqui, olha só, esse consumidor diz o seguinte: como consumidor, eu posso identificar se o contrato digital contém cláusulas abusivas, que a gente acabou de falar, né, antes de aceitá-los? Como a gente consegue, então, identificar isso? Então, quando o consumidor estiver lendo o contrato, que é parte fundamental antes de clicar no aceito, ele pode buscar por cláusulas que transfiram responsabilidades que seriam da empresa para o consumidor, o que não é adequado, que condicionem ele a prazos muito curtos para cancelamento ou para reclamações, ou que proíbam qualquer tipo de reclamação ou cancelamento, e vários tipos de cláusulas que coloquem ele nessa condição de ser prejudicado. Maria, chega mais uma pergunta para a gente aqui, ó, que é justamente sobre o tema que nós estávamos falando agora, né, sobre os serviços pela internet. Eu assinei um serviço pela internet, mas não tive chance de negociar nada no contrato. Só aceitei os termos que já estavam prontos. Isso é normal?
Isso é normal. Essa é justamente a prática que tem sido adotada no meio digital, na contratação no meio digital, esses contratos que já são pré-formulados pelo fornecedor de serviços e o consumidor somente lê ali as cláusulas que têm que ser apresentadas de forma clara e clica no aceito os termos de uso. Aí segue aqui a pergunta, será que eu tenho alguma proteção, eu posso cancelar? Se algo não funcionar direito, tem essa chance do consumidor aí depois, futuramente, não gostou do serviço e efetuar o cancelamento? Com certeza. Isso não quer dizer que o consumidor está vinculado eternamente a esse tipo de contrato ou que ele não tem o direito de reclamar, de pedir o cancelamento, caso o serviço prometido não seja entregue da forma esperada. Tá certo, então, Maria aqui com a gente esclarecendo essas dúvidas, né? E foi o que eu falei durante a entrevista, gente. Qualquer momento que você se sentir lesado, procure o PROCON e apresente aí a sua queixa. Maria, muito obrigado pela participação. Obrigada a você pelo Boa convite. tarde para você e volte sempre aqui com a gente, viu? Obrigada. É isso, gente. Nós ficamos por aqui. Voltaremos em uma outra edição. Até lá. Tchau.